Boa noite, galera. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. É o nosso último encontro do Engap PHP esse ano, então agradeço muito aí quem vem acompanhando os eventos desde o início do ano, quem está sempre presente, também quem está vindo hoje. Tem alguém aí que veio pela primeira vez no evento? Levanta a mão assim para eu ver. Uma galera, legal. Obrigado, sejam bem-vindos. A gente espera que ano que vem a gente continue fazendo esses eventos. E o evento de hoje, ele é apoiado pelo Maringá Tech, que se deu o espaço, graças ao Renan ali da OnSafety, que fez todo o trâmite para liberar o espaço para a gente. E também apoiado pela FIAP. Então, como vocês viram, tem ali os flyers, os adesivos, vocês podem ficar à vontade. Tudo que está ali na mesa, vocês podem pegar e levar para vocês, tá? Se alguém também estiver querendo fazer uma formação ou uma pós da FIAP, tem o desconto que tá na nossa comunidade lá do WhatsApp. Se alguém tiver dúvida também eu posso repassar depois. E antes da gente continuar, gostaria de agradecer a galera que topou palestrar hoje. Muito obrigado. E é isso. Eu vou passar a palavra para o Danilo, então. Fechou, então. Então, boa noite, pessoal. Oficialmente agora, né? Então, sejam todos bem-vindos aí, né? Espero que vocês aproveitem bem a minha apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida aí no decorrer da apresentação, podem falar, tá bom? Em alguns momentos eu vou parar também para perguntar se alguém tem dúvida ou não. Na verdade é bastante, mas... Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida é só perguntar, tá bom? Lembrando que essa minha apresentação aqui ela é baseada praticamente nas minhas experiências, tá? Então, dos projetos que eu trabalhei, das coisas que dos problemas que a gente passou, né? E isso aqui foram algumas das lições aprendidas, né? E de uma forma que funcionou muito bem, tá bom? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Eu sou formado em 2017 na UTFPR, né? Na UTFPR de Guarapuava, em Sistemas para a Internet. Em 2022 ali, eu me formei em Arquitetura de Softwares pela PUC Minas, né? Atualmente, cara, eu pulei as outras coisas ali para não estender, mas atualmente eu sou gestor de infra AWS no Palinha Musical, que é basicamente um aplicativo voltado ali para músicos, né, para música. E eu sou desenvolvedor back-end sênior hoje no Zero Bank, né? Aqui tem os meus contatos, né? Então tem o meu e-mail, tem o e-mail profissional, né? Tem um blog que tá bem desatualizado, mas a apresentação eu vou colocar lá, tá? Todas as apresentações que eu faço eu coloco lá. Tem meu GitHub aqui, e aqui tem um QR Code, se alguém quiser me mandar um Pix, né, se alguém de repente se sentir inspirado a me mandar um Pix, é uma brincadeira, gente. Esse QR Code ele manda para um Linktree lá que tem todos esses links aí, mais alguns, tá bom? Alguns projetos, algumas coisas que eu estou envolvido. Então, bom, começando aqui sobre logs, né? Como eu comentei, é bastante voltado para a minha experiência isso, tá? Essa apresentação. E, cara, por muito tempo, a gente negligenciou bastante logs, né? A gente acabava contando com as ferramentas que a própria tecnologia que a gente trabalhava lá, que era o Laravel, no caso, a gente acabava trabalhando sempre com ela, né? Sempre com as coisas que ela dava pra gente, a gente nunca se preocupou em fazer log, né? Pô, por que fazer log? Tem uma lib aqui que você coloca, ela já salva os logs no banco de dados, né, e tudo mais. E tem o Telescope também, que tudo que a gente está fazendo ali está salvando no Telescope. Para que eu vou ficar enchendo meu código de log, cara? Nada a ver. Só que trabalhando um pouquinho mais, trombando com mais algumas situações ali um pouquinho mais críticas, a gente acabou vendo que tem motivo, tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Então, basicamente, o que são os logs, né? Então, são basicamente registros detalhados em texto de algum evento que acontece no sistema, né? Então, é basicamente um diário, né? Funciona como se fosse um diário. Então, tudo que está acontecendo no nosso sistema, desde acesso a alguma requisição, fazer uma consulta para fora, o usuário clicou em algum botão, tudo que está acontecendo ali no nosso sistema, basicamente está sendo salvo em texto em algum lugar na nossa infra, né? Em algum lugar. Seja no arquivo, seja em stream, seja em algum serviço externo, né? Log, em resumo, é isso. É um texto que a gente vai escrevendo o que está acontecendo no sistema. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então, acessos a páginas
visitadas, né? Então a cada rota lá vai ter o seu log. Erros do servidor, né? Então antes a gente consultava os logs só quando estourava exception em produção, né? A gente acessava o log lá para achar exception e ver o que estourou, para arrumar aquele trechinho lá, aquele carinha que tá null, que não era para ser null, sabe? A gente usava o log só para isso, né? Em produção. Pegava esse carinha lá e beleza. Alteração de dados e configurações, endereço de IP e localização de usuário, ação dos usuários, né? Então aquele crudezão lá que a gente estão acostumados a fazer, né? Então, cara, todo coberto com log. Chamada para serviços externos, isso aqui é muito importante, mais para frente eu vou mostrar um exemplo para vocês de exatamente desse cenário de chamada de serviço externo e como que funcionaria uma aplicação toda coberta com logs, né? E para que serve, né? Então, primeira coisa, monitoramento, né? Então, para que serve o monitoramento, né? Nesse contexto? Serve basicamente para a gente saber como que a nossa aplicação está funcionando, né? Para a gente ver como que está a saúde dela. A gente vê lá se tem algum endpoint que está gargalando, né? A gente acaba vendo quais que são os endpoints mais chamados, né? Então isso a gente consegue saber tudo com os logs bem estruturados. Diagnóstico e depuração, isso aqui a gente usa bastante em desenvolvimento, né? Então quando a gente tem um sistema muito simples, a depuração de problema às vezes acaba sendo simples também, né? Só que quando a gente começa a trabalhar com um sistema que ele começa a se escalar e começa a ter chamadas externas, ou seja, por exemplo, a gente está trabalhando com microserviços, né? Microserviços depende de um conjunto de várias aplicações rodando, às vezes para dar uma resposta, né? Então se dá um problema em algum lugar ali, como que você vai saber exatamente que lugar que deu? Se estourou em um cara, só que quebrou em outro serviço, lá em outro servidor e tal. O que aconteceu para chegar nesse erro, né? Então, com log a gente consegue facilitar esse estudo. Auditoria, né? Então, isso daqui é extremamente interessante. Um pouquinho para esse lado aqui. Isso aqui é extremamente interessante porque você sabe o que aconteceu no seu sistema, tudo o que aconteceu no seu sistema 2 anos para trás? Muito difícil. Só que um banco, por exemplo, precisa saber, né? Um banco, de repente, pode bater uma auditoria lá que eles precisam saber o que aconteceu. Às vezes algum cliente deu falta de algum dinheiro ali e descobre que o momento foi, tipo, 2 meses atrás. Cara, com telescópio você não consegue voltar 2 meses, né? E tendo log de tudo, você sabendo que você tem log de tudo do seu sistema, você consegue buscar tudo passo a passo que aconteceu desse 2 meses, 2 anos atrás, né? Então, auditoria, muito importante. Investigação de incidentes, né? Então, como eu comentei ali na parte de depuração, a diferença disso daqui para investigação de incidentes é que, basicamente, incidente acontece quando está em produção, né? Então, já não é só um probleminha, né? Quando está em produção, muitas vezes para alguma coisa esquece de ser chamada e deveria, né? Então, daí a gente já começa a tratar como um incidente. E análise do fluxo de execução. Então é você entender tudo o que aconteceu no seu sistema, desde a hora que que o usuário ali clicou no link, até a hora que o seu servidor deu a resposta. Tudo o que aconteceu lá dentro. Então chamou o banco de dados, chamou um serviço externo, fez algum cálculo, né, executou, enfim, mandou coisa para background, né? Se sim, o que mandou, como foi processado, isso tudo a gente acaba conseguindo ter controle, né, detalhado em logs. Só que nem tudo é mil maravilhas, né? Não sei se o ditado é esse, provavelmente não. Logs também tem desvantagens, né? Então, dentre as desvantagens, quais são as principais ali que a gente pode apontar? Primeiro de tudo, armazenamento, né? Então, você ter detalhado tudo que aconteceu na sua aplicação 2 anos atrás, é muito texto que você vai ter salvo. É muito texto, né? Então... Opa, sem problema. É muito texto. E assim, por mais que texto tenha uma boa taxa de compressão, né? Então se a gente mandar compactar, a gente consegue, principalmente quando é texto muito repetitivo, a gente consegue ter uma boa taxa, 2 anos ainda é bastante tempo, né? E a aplicação, quanto maior ela é, mais acesso tem, maior o volume de log. Então, para isso, você acaba tendo que ter noção, já no começo da sua aplicação, ter noção, pelo menos, de que você vai precisar ter um gerenciamento ali para logs, tá? Existem boas práticas para isso também.
mais para frente da apresentação tem ali como são as boas práticas para a gente trabalhar com logs, tá? Mas essa é uma desvantagem. Segunda, segurança. Peraí. Segurança. Então, quando a gente está trabalhando com log, a gente tem que tomar muito cuidado para não jogar em arquivo de texto plano senha, token de acesso, né? Dados muito sensíveis, esse tipo de coisa a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Claro que isso aqui normalmente é erro do dev, né? Às vezes a pessoa jogou o objeto inteiro lá, sem nem tratar, nem ver o que está acontecendo, às vezes jogou uma informação sensível lá para os logs, e por mais que tenha controle, ainda é uma falha de segurança. Então você tem a senha criptografada em hash, não, você tem a senha em hash lá no banco de dados, mas lá no texto plano do log está lá a senha inteira, né? Então tem que ter um cuidado a mais na hora que a gente está trabalhando com logs, né? Gerenciamento, então, como eu comentei, inicialmente o nosso log é um arquivo só, né? A gente vai jogando as coisas lá dentro desse arquivo, vai colocando aquele monte de texto naquele arquivão lá, vai crescendo, vai expandindo, né? Só que conforme o sistema vai crescendo e a gente precisa, por exemplo, fazer um escalonamento horizontal da nossa aplicação, a gente não consegue ter em arquivo só, né? A gente precisa ter alguma coisa para centralizar esses logs, né? Porque imagina, você tem 3 servidores rodando e daí você, dá um problema, você tem que abrir os logs de 3 servidores diferentes. Não é interessante isso. Existem ferramentas que a gente consegue centralizar isso de forma automática e consultar só nela, né? Então aí que entra a questão do gerenciamento. Daí aqui eu coloquei outros pontos, né? Verbosidade no código e performance. Isso daqui, cara, performance vai depender muito do canal que você vai estar jogando o seu log, né? Então tem diferença se você jogar o seu log num arquivo e se você for jogar ele num CloudWatch da vida. Por mais que a latência do CloudWatch seja baixa, se você estiver jogando o seu log, perdão, se você estiver jogando o seu log numa aplicação que ela que se você precisa ter uma latência baixa, essa diferença já pode ser sentida, né? E verbosidade, né? Então, a gente acaba tendo que escrever mais linhas de código dentro do nosso código que já funciona, né? Então a gente acaba tendo mais coisa para fazer, né? Mais coisa para escrever. Por mais que a gente consiga automatizar algumas coisas-chave, a gente precisa ainda trabalhar com jogar código no meio do nosso código lá. Beleza, ficou alguma dúvida aqui? Não? Vantagem, desvantagem? Não? Então, show de bola. O próximo. Partes do log. Né? O log que vem padrão no Laravel, ele já é boa parte do que eu vou falar aqui, tá? Só que tem alguns pontos que não vêm por padrão, que na minha opinião era bom vir, né? E qualquer lugar que você veja questão tipo de boas práticas e rastreabilidade das coisas, né, você acaba vendo que realmente falta, né? Você sente que falta algumas coisas. E é isso que eu vou trazer agora para vocês. Quais que são as partes do log? Primeira delas, timestamp, né? Aqui, no Laravel mesmo, ele traz o timestamp, data e hora, né? Minuto e segundo. O que falta ali? Milissegundo. Cara, milissegundo no timestamp. Por quê? Porque muitas vezes a nossa request não dá um segundo. Às vezes a nossa request dá 60 milissegundos. Então, se a gente colocar um milissegundo, a gente já consegue saber o tempo entre um log e outro. A gente já consegue, de repente, saber o tempo que demorou uma consulta externa, né? A gente consegue ordenar certinho também, além da ordem que está no arquivo, a gente consegue também fazer uma ordenação pelo timestamp. Então, isso aqui é muito bacana. E não vem por padrão, tá? Então, primeira coisa, timestamp. Segunda, nível do log. Né? O nível do log basicamente serve para dar a gravidade ou o tipo do evento que o nosso log está representando. Então seria, por exemplo, se ele é erro, se ele é uma informação, se ele é só um aviso, se ele é um negócio crítico. Né? Então tem vários tipos ali, já vou mostrar para vocês. E qual que é o principal propósito disso daqui? Além de você saber, né, o que está acontecendo, é você poder filtrar, né? Então eu quero saber, na minha aplicação, quais que são os erros que aconteceram nas últimas 24 horas. Então tem lá o tipo específico, que é o tipo erro do meu log, e eu consigo buscar lá na hora de fazer a busca, buscar só pelos que estão com o tipo erro. Aqui tem alguns tipos, né? Os principais, tem mais do que isso daqui, tá?
Nem todos eu incluí, mas aqui são os principais. Primeiro é debug, né? O debug, normalmente a gente utiliza... Quem que trabalha com Laravel? Vocês também fazem a programação orientada a DD? Pega lá a variável, dá um DD, a aplicação para tudo para mostrar o que você colocou, né? Então, a ideia do debug é, em lugar de a gente colocar um DD, a gente colocar um log debug e deixar lá, né? A gente não precisa necessariamente tirar, né? Isso daqui, em produção, é desabilitado, tá? Em produção, esse debug aqui, ele basicamente, nenhum debug é salvo de fato nos logs, né? O que é salvo nos logs é de info para baixo, né? Lembrando que isso aqui é uma configuração, tá bom? Então a gente consegue mexer nessa configuração aqui. Se a gente quiser salvar nos logs só os warnings, a gente consegue, né? Mas o debug é basicamente isso. A gente usa na parte de desenvolvimento, né? E a gente consegue ter uma rastreabilidade enorme dentro do nosso código, né? A gente consegue ver tudo que está acontecendo da parte de desenvolvimento, que às vezes não é interessante para auditoria, né? Info, então, pelo menos no meu uso, né, é o que a gente acaba mais aplicando, né? Então ele é persistido a longo prazo. Então esse cara aqui, que é daqui para baixo, né, que ficam aqueles caras de 2 anos, 3 anos, né, dependendo do sistema. Warning, então isso aqui é normalmente quando acontece alguma situação que o sistema não para, tá? O sistema ainda está rodando, só que é alguma coisa que precisa de atenção, né? Por exemplo, a gente tem alguma coisa lá que tem um saldo, a gente vai fazer um saque lá e tem o saldo. A gente pode gerar um warning quando esse saldo estiver acabando praticamente, né? Então a gente pode gerar um warning para falar, ó, esse saldo aqui está quase acabando. Então a gente pode usar o warning para isso. Errors, a gente usa normalmente quando tem exceção, né, no sistema. Isso aqui, por padrão, Laravel na maioria dos frameworks, né, eles já tem um tratamento bacana de exception, e eles já trabalham com log do tipo error. E por último aqui, os críticos e emergenciais, que é os que precisam de intervenção imediata. Então aqui é realmente quando o sistema, muitas vezes ele ou está totalmente parado, ou aconteceu algum cenário lá dentro que não era para acontecer de jeito nenhum, e aí a gente precisa ficar sabendo. Então a gente consegue até criar gatilho, dependendo da ferramenta que a gente usa para gerenciar os logs, a gente consegue criar gatilho de notificação para quando estourar um negócio desse aqui em produção, né? Então, esses aqui são os principais tipos, tá? Tem mais, né? Tem nodes, tem vários, mas no dia a dia mesmo a gente acaba usando mais esses daqui, né? Um cenário também que às vezes a gente acaba usando como warning, uma coisa interessante, né? É que às vezes a gente tem um sistema que a gente espera tratar, por exemplo, 5 tipos de status, por exemplo. Se chegar um status diferente desses 5 que a gente está tratando, a gente pode lançar um warning nos logs, né? Porque daí se a gente estiver observando, a gente sabe, ó, chegou aqui em algum momento, chegou um cara aqui que a gente não está tratando, que era bom a gente tratar. Então, tipo, aquele if que não era para cair, se cair lá dentro, a gente pode disparar um warning para saber, né? E ficou com alguma dúvida aqui? Show de bola. Vamos para o próximo. A mensagem, né? Então, isso aqui é basicamente uma descrição do que rolou, né? Uma descrição do que aconteceu. Existem também convenções, né, para esse tipo de mensagem aqui. Ah, vai ser em inglês, vai ser em português, vai ser linguagem imperativa. Cara, o importante é que tenha, tá? Depende também muito da empresa, né? Cada empresa às vezes adota um padrão diferente para essas mensagens. Ela fornece informações compreensivas e objetivas do que aconteceu, tá? Não pode ser aquele negócio bizarramente grande, né? Normalmente a gente faz um negócio mais objetivo mesmo, porque como está tudo detalhado e a gente vai ter, teoricamente, teria bastante logs, né? A gente consegue fazer tendo isso aqui, a gente já consegue ter um rastreamento bacana do que está acontecendo. Aqui eu coloquei uma boa prática da gente evitar concatenar muitas variáveis dentro da nossa mensagem, porque dependendo, se a gente colocar, por exemplo, um cara aqui no meio, concatenar uma variável aqui no meio, de repente pode acontecer de ficar mais difícil da gente filtrar depois, né? Eu quero filtrar exatamente por essa mensagem. Beleza, mas tem uma variável bem no meio aqui, tem o nome da pessoa está bem aqui no meio. E aí, o que vai fazer? Né? Então, a gente tende a não concatenar muitas variáveis aqui no meio. Quando tem variável, o que a gente faz? A gente adiciona no contexto. Né? O que é o contexto? É a próxima parte dos logs. Né?
Contexto é basicamente os dados adicionais da nossa mensagem, né? Então, se a nossa mensagem falou que o usuário ele fez login, quem que é o usuário? Esse cara aqui, entendeu? Qual que é o IP dele? É esse aqui. Daí sim, a gente adiciona no contexto essa informação. Beleza? Não adicionar dados sensíveis. Aqui entra a questão de segurança que eu comentei, né? Se a gente de repente coloca aqui o e-mail que ele usou e a senha que ele usou, quebrou a segurança do nosso sistema, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que sempre filtrar o que a gente está colocando aqui, tá? A gente tem que ter sempre controle do que a gente está colocando aqui dentro, né? A gente não pode só jogar um objeto aqui dentro, objeto que veio do banco de dados e jogar, porque de repente a gente não tratou um token que é salvo no banco, né? Então a gente tem que sempre ter controle do que a gente está colocando no contexto dos nossos logs. Alguém ficou com alguma dúvida disso aqui? Não? Maravilha. Vamos para o próximo. Origem. Né? O que é a origem? A origem é basicamente o arquivo que aquele log está. Né? Então, se a gente tem a mensagem lá atrás, né, a gente consegue saber a mensagem, aqui a gente vê em que momento que aquela mensagem foi disparada, porque pode acontecer cenários que a mensagem é parecida. Né? Então, aqui a gente coloca a origem, para a gente tendo acesso àquele log, a gente já sabe certinho de onde aquele log foi disparado. Né? Isso aqui é muito útil, principalmente para erro. Tá? Quando dá erro, isso aqui é uma informação crítica, né? Crucial para a gente, porque a gente sabe certinho onde estourou o problema. E por último, que na minha opinião é um dos mais importantes aqui, não que nenhum dos outros seja, mas é uma coisa assim, muito importante que não tem por padrão nas bibliotecas de log, que a gente acaba tendo que implementar na mão, é o Trace ID. Então o que é o Trace ID? O Trace ID é basicamente um ID único. Então, por ser único, a gente sugere que seja ou um UID ou um ULID, né? Os dois vão funcionar nessa situação. E o Trace ID é basicamente o ID que vai ter em todos os logs dentro da mesma request no nosso sistema. Né? Então, a gente fez uma request lá, todos os logs que forem disparados dentro daquela request, ele vai ter o mesmo Trace ID. Por que isso aqui? Para que isso aqui é bacana? Porque a gente consegue daí, encontrando o nosso log, por exemplo, de erro que deu no sistema, a gente copia o nosso Trace ID, filtra por ele, a gente vai ter automaticamente todos os logs daquela request. Né? Então, isso daqui é o que faz a gente conseguir ter uma rastreabilidade excelente na hora que a gente vai... Perdão, uma observabilidade, né, excelente na hora que a gente vai depurar uma aplicação, depurar um erro, né, estudar um erro ali, ou um incidente. E é basicamente isso daqui, a carinha do log. Né? Então, todas as partes que eu mostrei para vocês. Né? Então, aqui em cima tem o timestamp, que é a hora que aquele log foi criado com o milissegundo, né, com os milissegundos. O nível dele, que aqui no caso é info. A mensagem, o usuário realizou o login com sucesso. O contexto aqui que eu coloquei como data, né? Então tem o ID do usuário e o IP dele. A origem, então o arquivo é a linha que foi disparado esse cara. E por último o Trace ID. Então é basicamente isso daqui, né? Cada log nosso. Então o log do sistema inteiro estaria padronizado dessa forma. Né? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Nada? Nadinha? Vinícius? Não? Então, beleza. Beleza. Apresentado para vocês, então, o motivo de usar log e as partes do log, né? A gente pode ir para algumas boas práticas que a gente pode aplicar, né, no nosso sistema. Primeira coisa, formatar o log em JSON. Né? Para que a gente vai formatar o log em JSON se o Laravel já tem o padrão dele lá, se o monolog já implementa tudo do jeitinho dele ali bonitinho, né? É simples, porque nem toda aplicação vai seguir o mesmo padrão do Laravel. Então, de repente, a gente tem aplicação em outras linguagens de programação. Né? E JSON ele é um padrão que a gente consegue padronizar em todos os sistemas. Né? Então, a gente consegue implementar de forma fácil em qualquer sistema. A gente consegue usar ele como log, né, em todas as aplicações, independente da linguagem que ela esteja sendo usada. É fácil de fazer isso. Né? E outra coisa também bacana é que muitas ferramentas que se utilizam para trabalhar com log, a gente consegue fazer o parser do JSON
para ficar ainda mais fácil, para a gente conseguir fazer filtros e buscas mais complexas de forma bem mais simples, né? Então a gente consegue padronizar a mesma estrutura ali, o mesmo formato em qualquer aplicação de qualquer linguagem, né? Então, dependendo ali, a pessoa trabalha em Go, tem microservice em Node, um em PHP, não sei o que, ela coloca tudo JSON em todos e a gente consegue fazer um negócio bacana, né? Próximo ponto, utilizar stdout para logs em produção. Né? Então, como eu comentei lá atrás, né, a gente tem 3 servidores rodando horizontalmente, né? 3 servidores ao mesmo tempo. Se a gente estiver colocando arquivo, a gente vai ter que ver cada um desses arquivos para ver os logs. Né? Existem ferramentas que a gente consegue fazer o tail desses logs, né, e trazer eles para um gerenciador. Só que log em arquivo tem um problema. Qual que é o problema? Armazenamento e... A gente tem um problema, quando a gente está trabalhando em arquivo, a gente pode ter o arquivo corrompido, né, por mais que texto é um formato relativamente simples, pode corromper a mensagem, né, dependendo de um crash alguma coisa, e outra coisa que a gente consegue também, outro ponto, é que o disco é um espaço limitado, né? E não é interessante a nossa aplicação, de repente, parar por causa de log. Né? Então, poxa, a nossa aplicação está rodando lá, um negócio super crítico, e estourou o tamanho de disco por causa do tamanho do log. Então, não é interessante isso. O que é o stdout? A saída padrão. Né? A saída padrão, sabe quando vocês rodam algum comando no terminal, e ele cospe no seu terminal a saída lá, os textos, o que está acontecendo? Essa é a saída no stdout. Né? Então o que a gente faz? A gente joga a nossa aplicação para fazer os logs em stdout e coloca uma ferramenta para ficar observando o stdout. Essa ferramenta vai mandar esse log para algum lugar específico, para alguma ferramenta de gerenciamento. Né? Então existem algumas, né? Hoje a gente utiliza o Lock para fazer esse... O Lock é um banco de dados para logs, né? Tem o Logstash também que faz isso. Mas é basicamente isso. Então quando a gente está trabalhando com Docker e Kubernetes, lá dentro a gente não mexe em arquivo, né? Então o que é log a gente gospe no stdout e a gente coloca uma ferramenta para observar. Ao trabalhar com microserviços, é interessante que a gente coloque o nome do serviço naquela estrutura dos logs lá. A gente coloca o nome do serviço em algum lugar aqui, tá? Daí isso vai de padrão, né? Então de repente a gente pode colocar na mensagem, a gente pode colocar até um outro cara aqui chamado service, né? Por quê? Porque a gente consegue, muitas vezes, deixa eu até ver aqui, eu acho que eu coloquei nessa frente, mas o que acontece? Quando a gente trabalha com microserviço, lembra do Trace ID? Aquele Trace ID ele vai ser gerado na hora que a requisição entra no nosso sistema. Só que quando a requisição vai para outro serviço do nosso sistema, no outro sistema, se não tiver nenhum tratamento, ele vai ter um outro Trace ID. Só que o que a gente faz daí? A gente passa o Trace ID do nosso sistema para o outro. A gente passa como um cabeçalho na requisição lá, por exemplo, né? E a gente consegue, com o mesmo Trace ID, ter todos os logs daquela requisição no serviço principal e depois, no outro serviço, a gente também consegue ter os logs da aplicação, depois volta para o nosso. Então, por isso que a gente coloca o nome do serviço aqui no nosso log, né? Porque dentro do Trace ID a gente sabe em qual serviço está acontecendo aquele log. Né? Então a gente consegue saber todo o fluxo que está acontecendo no nosso sistema com isso daqui. Próxima boa prática, evitar adicionar informação desnecessária como objeto inteiro e listas extensas. Então, objeto inteiro é aquilo que eu falei, né? Então, se a pessoa só joga o objeto no log lá, pode acontecer de vir um dado inesperado, né? Pode estar indo para o log lá, token de API, senha, dependendo se só vai em hash, não vai, mas dependendo da informação pode ser crítica, né? Então, não é interessante. A gente sempre tem que tratar os dados que a gente está jogando no log. E lista extensa, porque muitas vezes não faz sentido a gente jogar uma busca inteira do nosso banco num log. Né? O nosso banco já está lá para isso. Né? Então a gente não precisa jogar a lista inteira, sem falar que vai pesar um monte no nosso arquivo de log e não vai ter utilidade nenhuma. Né? Bom, pode não ter utilidade nenhuma, né? Mas tem que sempre ter controle. Né? O importante é que tenha um controle do que está acontecendo. Realizar log de todas as requisições que entram e que saem do sistema para garantir a rastreabilidade. Então, não
Então, o que isso aqui quer dizer? Quando a gente faz uma requisição para fora do nosso sistema, a gente tem que ter o log dessa requisição que foi para fora. A gente tem que entender se o serviço externo ele retornou sucesso, se ele retornou erro. Então, a gente tem que saber o tempo que demorou essa request, porque de repente o nosso sistema está super lento, a gente vai ver, está numa requisição que está indo para fora, não é nem no nosso sistema. Né? Então, por isso que é bacana a gente ter esse tipo de log. Né? A gente já consegue ter o tempo certinho do nosso sistema, a gente sabe onde está o gargalo, né? A gente consegue ter essa noção. Então, e tudo que entra também, todas as requisições que são acessadas, né, todas as requisições que são feitas no nosso servidor, no nosso sistema, tem que ter o log justamente para a gente ter controle de tudo o que está acontecendo. Bom, indo para a última apresentação, para o último slide, né? Quanto mais crítica a área do sistema, melhor deve ser a cobertura. Né? Então, aquele CRUD que vocês fizeram lá, que você sabe que nenhum cliente vai usar, cara, você não precisa ficar perdendo muito tempo colocando um monte de log ali. Só que aquela área-chave do seu sistema, né? Aquela funçãozinha de saque, sabe? Aquela funçãozinha lá de gerar QR Code, aquele negocinho um pouquinho mais crítico, assim, mais envolvido com o negócio, já é importante você ter mais logs lá dentro. Né? Daí já é melhor você ter uma cobertura bacana, porque ali, se quebrar ali, cara, o problema é muito maior do que se quebrar nas coisas mais simples, né? Nas coisas que não é tão usadas. Então, quanto mais crítica, melhor a cobertura de logs. Eu coloquei cobertura entre aspas, porque eu não sei se cobertura é o termo correto, tá? E por último, utilizar uma interface única para registrar todos os logs do sistema. Então, isso aqui foi um problema que eu passei, cara, bastante tempo atrás, que o pessoal inventou de usar os logs na CloudWatch da AWS. Né? Cara, a CloudWatch é uma excelente ferramenta, né? E o pessoal instalou uma biblioteca de CloudWatch lá na aplicação, instalou a biblioteca, passou em toda a parte do sistema, colocando lá CloudWatch, .info, CloudWatch, error. Cara, a gente parou de usar CloudWatch, e aí? Reimplementamos a interface da CloudWatch para usar o log padrão do Laravel, depois migramos de novo. Então, qual que é a ideia aqui? Cara, utiliza o padrão. Utiliza o padrão do Laravel e adapta ele para o canal que você precisar. Né? Ou você pode criar também um log seu na sua máquina, na sua aplicação lá, na suporte, por exemplo. Mas o importante é que todo log chame nesse lugar, e se você precisar mudar o canal, você muda só nesse lugar, você não precisa trocar na aplicação inteira. Isso é uma boa prática até para outros cenários, né? Mas isso aqui foi uma coisa que aconteceu com a gente caiu na tentação de usar uma biblioteca pronta para CloudWatch e depois tivemos que tirar ela, né? Então, unifique, né? Unifique. E, beleza. Eu preparei um exemplo para vocês. Uma aplicação bem simples, tá? Se alguém quiser o link, tá aí, esse link aí de baixo. Ali tem o QR Code do Pix de novo. Deixa eu abrir aqui. Queria basicamente mostrar para vocês como não é complicado fazer tudo isso que eu mostrei para vocês, né, no sistema. Não é difícil, tá? Começando aqui do começo, alguém aqui não está familiarizado com o Laravel? Alguém que não conhece, tirando o Vinícius aqui? Não, todo mundo conhece pelo menos um pouquinho, sabe mais ou menos do que se trata? Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui um serviço super simples, que é basicamente uma única rota. Vocês estão conseguindo ver? Tá beleza? Tá. Aí, foi. Então, é basicamente uma URL chamada CEP, que eu coloco o CEP aqui na minha rota. O que ela faz? Ela manda consulta de CEP, né? Isso aqui é um log info para mim, tá vendo? Do tipo info, com essa mensagem aqui, e esse contexto, que é o CEP que eu estou consultando, manda para um CEP Service. Esse CEP Service, ele faz um tratamento, basicamente uma validação ali de formato, né? Para ver se o CEP que eu estou mandando ele é um CEP válido ou não. Se for inválido, ele já cai nesse cara aqui. Se não, ele manda para o meu HTTP GET. Beleza? Todo mundo entendeu? Simples, né? Ele bate no via CEP aqui e retorna para mim em JSON ali. Né? Eu já estou falando que é para ser um JSON aqui. Tá, joia.
Vamos às configurações. Eu vou mostrar primeiro como que é feita as configurações, para você ver que não é difícil. Esse exemplo aqui tem no GitHub, tá? É público. Se vocês quiserem ver os commits que foram feitos também, eu tentei fazer de uma forma lá que 2 PR só tem todo o código que foi feito, tá? Então você consegue ver certinho só o que foi mudado, né? Então a primeira coisa aqui foi criado um listener para criar o Trace ID. Lembra que eu falei que é para ser um ID único por request? Então foi criado aqui um carinha que é um Trace ID. Esse aqui, ele poderia muito bem ser só um str UUID, né? Ele poderia ser esse cara aqui. Só que eu não quis assim, eu quis deixar um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu gosto de diferenciar quando o meu log ele vai ser executado por um job, ou quando o meu log ele vai ser gerado, através de um job, ou quando ele vai ser gerado através de uma request, porque o log ele também pode ser gerado através de um job, né? Não só request. Então, gerando o meu log aqui, eu fiz essa funçãozinha aqui justamente para criar esse cara, né? Para fazer esse tratamento. E ele gera um ULID. Vocês já ouviram falar do ULID? Não? Vou mostrar rapidinho para vocês. Depois pode deixar o currículo um pouquinho para Oi? deixar o currículo para dar tempo para a gente. Com certeza. Com certeza. Ó, o lead é isso aqui, gente. O UID, vocês sabem o que é? Que é o ID, a proposta dele é ser único, né? Claro, cada versão ali tem suas particularidades, né? Mas a ideia é que a gente evite conflito. E o ULID, ele segue mais ou menos a mesma ideia. A internet não está ajudando, cara. Aqui. Então o ULID, ele segue mais ou menos a mesma ideia, né? Qual que é a diferença dele? É que esses primeiros caracteres aqui, não. Ele é um timestamp. Então, o que a gente consegue fazer com timestamp? A gente consegue ordenar. Né? Então, a gente usando o ULID em lugar do UID, de cara a gente já consegue ordenar pelo ULID, que a gente sabe que vai estar em ordem de criação. Né? E a segunda parte do ULID é justamente a parte aleatória. Né? Então, o ULID ele é único para cada segundo. Né? Então, entre segundos diferentes, a chance de conflito é 0. Ele só tem chance de conflito dentro, se for gerado milhares e milhões ali. Cara, na verdade, acho que é muito mais do que milhões. Dentro do mesmo segundo, né? No próximo segundo, já não existe 0 chance de conflitar com o segundo anterior. Né? Então, isso aqui é o ULID, tá? O UID, versão 8, ele já tem esse tipo de tratamento também, tá? Mas eu gosto do ULID porque ele é um pouquinho menor também. Em questão de tamanho, né? Aí, rapaz. Quem quiser pegar o QR Code, eu vou deixar uns segundinhos aí. Deu boa? A gente pode mandar no grupo do WhatsApp o link depois da apresentação. Vou mandar também lá. Show de bola. Então, voltando aqui para... Todo mundo conseguiu escanear? Beleza. Voltando aqui para a apresentação, então, né? Então, o que eu fiz? Coloquei o Trace ID aqui, né? Esse start time aqui é a questão de métrica, né? Então, para a gente conseguir ter no final ali do nosso log o tempo que ele demorou, né? Que a request demorou. A gente adicionou o Trace ID como resposta, como um cabeçalho de resposta também, tá? Então, isso aqui a gente consegue ter, de repente, se a gente está debugando com algum cliente, né? A gente consegue basicamente só inspecionar lá, ver o erro que está dando na máquina dele. Você copia o Trace ID que gerou na máquina dele, joga nos logs de produção, você já consegue ter uma análise do que aconteceu, né? Você não precisa sincronizar com ele, né? Falar, viu, tô olhando os logs, atualiza aí. O cara atualiza, dá certo, né? Não, atualiza de novo. Daí dá errado. Ah, não, tô vendo. Não precisa. Deu erro lá, você só pega o Trace ID, joga nos logs o Trace ID que ele conseguiu, ele mesmo conseguiu,
joga nos logs que você já vai conseguir saber tudo que aconteceu naquele momento. Então, beleza. Isso aqui é o que é feito a nível de request, tá? A gente gerou o Trace ID e jogou ele como contexto. Daí tem outro cara aqui que ele pega esse Trace ID gerado e ele, de fato, cria os logs, né? Então, ele criou um log na hora que a requisição entra, né? Então ele cria um log, e ele cria um log na hora que a requisição sai. Isso aqui também foi uma lição aprendida, tá, pessoal? Antes, o que a gente fazia? Pegava essa resposta aqui e logava tudo de uma vez só, porque a gente já tem o request aqui, né? A gente vai ter a resposta, logava tudo de uma vez só. Qual que é o problema disso daqui? Vamos ver se alguém consegue. Qual que é o problema de fazer um log só com a resposta e com a request ao mesmo tempo? Sem ter esse log aqui, ó. Pior que não. O problema é que durante essa execução aqui, o servidor pode crashar, pode dar estouro de memória, pode cair alguma coisa, pode derrubar o serviço, né? E pode acontecer de nem chegar ao log. Então, às vezes acontece alguma coisa e não chega nesse cara aqui. Por algum motivo a máquina reinicia, dá alguma coisa lá, não chega nesse segundo log. Só que... exatamente, pode acontecer de não chegar, desse cara aqui começar a ser executado e dar pau na máquina. Tipo, alguém chegou e puxou o cabo, entendeu? Pode acontecer, entende? Tipo, claro, né? Estando em nuvem, ninguém vai puxar o cabo, né? Mas a máquina crasha, dá estouro de memória, o serviço reinicia, né? Então, é feito separado, o log de entrada e o log de saída, tá? Já justamente por causa disso, e aconteceu. Tá? Então, isso aqui não está aqui à toa. Já aconteceu comigo em projetos que eu trabalhei, que a gente não sabia o que tinha acontecido, e aí a gente achou essa falha no sistema de log, né? Que ele estava fazendo log só depois, né? Ele salvava o log de tudo só no finalzinho da request, e a gente ficava meio sem entender o que estava acontecendo. Então, beleza. Tem esses dois logs aqui, né? O log quando entra, o log quando sai. Então, o log de request e log de response. E a nível de middleware é isso daqui, só. Então, tendo esses dois middlewares aqui, toda request que entra no sistema já está sendo feito log. Beleza? Só que as requests que saem, como que a gente faz? Né? A gente vai fazer o log manual lá no service? Não precisa. No Laravel, a gente utiliza um cara que chama HTTP Facade, né? HTTP client dele. E com esse cara aqui, ele dispara eventos. Né? Então, inclusive é uma boa prática, tá? Se a gente tiver, de repente, não usa esse cara aqui, mas tem um próprio, é interessante disparar eventos durante a chamada da requisição. E esses eventos que são disparados aqui, a gente captura num listener, num listener, e aqui a gente faz o log. Né? No Laravel, a gente tem uma limitação, que a gente tem só esses dois caras aqui, né? Para saber as respostas, que é o response received e o connection failed. Tem que logar os dois também, né, porque às vezes o servidor ele responde com um erro, por exemplo, 500, só que é uma resposta. Só que às vezes o servidor não é alcançado, você não tem uma resposta, você tem um código NA. Né? Então, daí ele dá um connection failed. Né? Então, se você não estiver tratando esse segundo evento também, pode ter uma request lá que às vezes deu problema de DNS, alguma coisa, que você não sabe o que aconteceu. Né? Por quê? Porque não teve resposta. Né? Então a gente tem que tratar os dois casos. Resposta recebida e conexão falhada. E é isso, cara. Tendo isso daqui, a gente já loga todas as requests que saem no nosso sistema. Né? Um listener ouvindo esses dois eventos e jogando para o HTTP Logger, que é uma classe que foi implementada, mas ela é super simples. Tá? Eu só não vou entrar em super simples não, né? Relativamente simples, eu não vou entrar em detalhe agora, por causa do tempo, né? Mas é basicamente isso. Né? Então, esse aqui é o nosso log padrãozão aqui. A última classe que é importante mostrar para vocês é a JSON Formatter. Lembra aquela carinha que eu mostrei para vocês lá do JSON? É aqui que ela é gerada. Ela pega o level do JSON, a mensagem que a gente jogou, a origem, isso aqui é um método feito, cara, no PHP, você basicamente pega o stack trace e procura o primeiro arquivo de trás para frente, que é da aplicação,
né, que não é tipo de terceiros, né, que não está dentro lá da vendor. Aqui você pega os dados que vieram, o Trace ID, que é aquele que foi definido lá atrás, lá no middleware, e o timestamp, né? Daí o timestamp a gente já... O Carbon, ele já, se deixar ele só desse jeito, ele já formata no padrão com milissegundos, tá? E, acreditem ou não, é basicamente isso daqui, tá? Então, o middleware, o listener e o JSON formatter. Esse JSON formatter, a gente define ele no login.php. A gente joga ele aqui, ó. Foi criado um arquivinho novo chamado Laravel.json e a única diferença é que a gente joga o formatter aqui, né? Pode montar no formatter ali. Eu notei que você pega tudo do contexto e monta a sua primeira mensagem. Existe um lugar que você passa o contexto inteiro? Ou, por exemplo, eu quero adicionar o meu objeto ao contexto. Ah, tá. Isso... E aí mexer ou Tá. como que é? Tá. Isso daqui é a nível de configuração, né, que a gente faz para funcionar. Do lado da aplicação, né, do lado de onde a gente está, de fato, implementando as regras, os controllers e tudo mais, é isso aqui. Né? Então é o log, essa interface log é a própria do Laravel, tá? Não tem... Por a gente estar usando aquele formato, aquele esquema de configuração do login, a gente basicamente passa a mensagem aqui e o contexto aqui. Né? Show. Mas eu quero ver o set no meu JSON também que eu vou passar lá no Logstash, por exemplo. Ele é automático, né? Porque eu passei ele aqui como se esse segundo parâmetro ele é opcional, né? Eu posso não passar ele. Só que se eu passar ele, ele vai ser adicionado no meu log. Entendi. Justo. Mas, o que eu não tinha entendido é como o CEP cai dentro do meu registro do JSON. Tá. Tá, como ele vem daqui para aquele formatter. Isso. Tá. Exato. Isso daí já é trabalho do sistema interno de log do Laravel. Tá? Porque assim, o sistema de log do Laravel, cara, ele é bem elaborado, né? Ele usa o monolog por baixo dos panos e toda a configuração que a gente faz nele, ele vai jogar para esse login aqui. Então assim, a gente consegue modificar o comportamento, algumas coisas dele por aqui, tá vendo? Então tem o driver aqui, que é o single, né, que eu posso jogar, por exemplo, para arquivo. Eu posso colocar arquivo, eu posso mexer no level dele, que é eu quero só pegar os de debug para baixo. Não, eu quero pegar só os info para baixo, entendeu? Eu vou pegar só os warning. A gente joga nesse cara aqui, nesse level, né? E aqui, nesse formato, se você ver, os outros não tem. Né? Esse formato aqui é uma customização que foi feita, tá? E para eu colocar um formatter aqui, ele tem que seguir um padrão, né? Ele não é qualquer coisa, né? Ele precisa estender um formatador. E quando eu jogar o log lá no meu controller, por baixo dos panos ele vai gerar um log record e vai jogar para dentro desse formato aqui para mim. Entendeu? Certo. Então o CEP já está dentro do record. Tá no record, exato. Ele está no record dentro. Cadê? Dentro do, se eu não me engano, é do data. Que da hora que eu faço o normalize, ele vai trazer para mim as informações. Por baixo dos panos ele faz um merge. Exatamente. Você passou no contexto e faz um merge. Exatamente. A interface implementada. Você não tem nenhum log, eu queria enxergar onde o data está ali. Como assim? Um exemplo, quando você girar lá o log, o seu log final, você olhou ele lá, você tem lá, vai ter level, messenger, origin, data, Tá. ele vai estar encapsulado dentro do data? O CEP. O CEP? Sim, eu vou mostrar isso agora. Tá fechou. Calma aí. Eu queria só mostrar mesmo ó, como que é a parte de configuração, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tipo, não foge tanto assim do padrão do Laravel mesmo, tá? E como que é o sistema coberto com logs, né? Eu não sei, mais uma vez eu reforço, eu não sei se a palavra coberto com logs é a palavra correta, tá? Mas, deixa eu... Ih, rapaz, nem rodei ele. Pera aí. Vocês já ouviram falar do JQ? Não? JQ é basicamente um programa de linha de terminal ali do Linux. Eu não sei se tem para Windows também, mas se você tem um texto que ele é em JSON, o que o JQ faz?
e formata. Beleza? Então, o meu log, ele está nessa storage logs Laravel JSON log, tá vendo? Com certeza não, né? Pera aí. Eu não tenho a menor ideia como que faz para deixar isso aqui branco. Ixi. Aqui. Aê! Ficou feio ainda, mas vamos lá. Então, o log do JSON, ele é um arquivo gigante, né, com JSON. E a hora que eu faço o meu JQ, na hora que eu passo a saída do meu tail para o JQ, ele vai jogar isso aqui para os logs, tá? Foi um péssimo exemplo isso daqui. Eu estava fazendo outros testes antes, tá? Mas eu vou mostrar a aplicação funcionando. Então, é uma URL que eu passo um CEP, ele vai fazer uma consulta externa e vai trazer para mim a resposta. Enquanto isso, tudo é eu certo. tenho um dado sensível na minha request. Já mostro também. Ó, isso aqui ele foi lá no via CEP e retornou para mim. Isso aqui é uma request básica, né? Então, foi todo aquele fluxo que eu mostrei. Chegou no web, nas rotas, foi para o controller, foi para o service, fez a requisição, voltou para o controller e retornou a resposta. Como que isso aqui ficou nos logs? Olha aqui. Aqui a gente consegue ver tudo que foi feito. Consegui aumentar, né? Então, a minha primeira resposta, perdão, minha primeira iteração foi minha request chegando no /cep/ esse cara aqui, tá vendo? Depois, a gente consegue ver aqui, ó o data aqui, ó, que eu falei. Ele vem aqui, o método que foi chamado, esses dados aqui a gente vai adicionando, esse daqui é do middleware de HTTP Logger, né? Então, HTTP Logger. Deixa eu mostrar. Ó, nesse caso aqui, ó, nesse cenário, não. É um pouco verboso, mas tem ferramenta que ajuda a gente ainda a melhorar isso, tá? O próprio JQ consegue ajudar a gente nisso. Mas ele caiu naquele log do getCepController na linha 12 e caiu naquela mensagem de log lá, lembra do CEP? Aquele log lá, ele jogou para esse data aqui. Esse cara que está aqui, ó, dentro do data do meu log, ó, esse aqui é a cara do meu log, né? Esse CEP aqui, ele está vindo do controller. Cadê o controller? Não boto fé que eu fechei o controller, tá? Ele está vindo desse aqui, ó. Tá vendo? Está vindo do meu getCepController linha 12. Né? Então ele está aqui e aquele CEP é esse daqui, entendeu? Eu passei daqui, ele veio para cá, né? Meu CEP aqui. Entendeu? Então ele encapsula, né? Ele joga o que está lá e ele manda tudo para o data. Né? E aqui tem os timestamps que eu comentei, tudo em milissegundo. Né? Olha a importância de estar em milissegundo. Olha o momento que foi executado esse aqui e o momento que foi executado esse. Cara, é fração de milissegundo a diferença entre um e outro. Né? Aqui tem um log de requisição saindo, né? Então aquele recount que ele foi para o via CEP. Então ele está mostrando, ó, deu código 200, ele retornou isso aqui para mim, com esses cabeçalhos, demorou 9 segundos praticamente, tá vendo? Então, demorou minha requisição para abrir, por quê? Né? A gente consegue ver através disso daqui. E por último, o log de resposta. Né? Então a gente faz o primeiro é o de request, né? E o último é o de resposta. E aqui está tudo, né? Então o status que a gente respondeu, que é 200, os dados que a gente respondeu no body, né? Que é isso aqui, né? Que é o que veio do via CEP. E o tempo total da request, demorou 9 segundos, né? E a gente consegue saber também por causa disso daqui, né? Então demorou 8 segundos o
8.9 segundos a requisição pro via CEP, e toda a requisição que a gente fez no sistema inteiro demorou 9, né? Então a gente já consegue ter essa noção também, né? E agora que vem... Posso adicionar um negócio que eu acho interessante? Com certeza. A questão da data, do timestamp, é sempre legal usar esse padrão ISO mesmo, porque Sim. você consegue ordenar por texto, você não precisa transformar isso em data para ordenar. Uhum. Uma ordenação simples de texto mesmo já ordena tudo de forma temporal. Sim. Ó, e agora, pessoal, uma outra coisa que eu acho muito bacana, vou mostrar para vocês, é o seguinte. Lembra que eu comentei daquela request de 2 anos atrás, que deu pau, a gente quer saber, né, a gente quer entender o que aconteceu, né? O que a gente consegue fazer? Tá vendo que dentro da mesma request, todos os logs têm o mesmo Trace ID. Então o que a gente consegue fazer? A gente consegue basicamente copiar esse Trace ID, consegue copiar esse cara e a gente consegue filtrar ele. Opa, J aqui. A gente consegue filtrar ele como? A gente vem aqui, em lugar do tail, que é o comando que fica observando, a gente usa um cat, né, que é para imprimir o arquivo inteiro. Aqui a gente dá um egrep e joga aquele Trace ID. Pronto. Agora o meu comando, ele trouxe todos os logs dessa única requisição. Então, tudo que aconteceu nessa iteração está aqui, né? E somente nessa. Então, a gente consegue entender tudo que rolou na aplicação. Ele fez a requisição, o cliente fez a requisição, bateu no meu controller, daí foi para o meu service, né? Foi para o meu service com esses dados aqui, fez a requisição para fora, retornou o código 200, tudo aquilo que a gente já viu, né? Depois, no final, ele retornou esses dados aqui com esses cabeçalhos para o cliente, né? E tudo com um único Trace ID. Então, se a gente consegue pegar o Trace ID lá do cliente que deu problema, a gente consegue vir no nosso gerenciador de log. Aqui eu estou usando o terminal, não precisa ser, tem ferramentas para isso. Mas a gente consegue daí ter acesso, né? Ver e entender certinho o que aconteceu. Ivo, você tinha perguntado como que faz para ocultar, né, os dados sensíveis. Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, a gente primeiro precisa não incluir eles no log. Apesar de ser meio óbvio isso, né? Mas aqui eu estou colocando o CEP, só que de repente aqui eu poderia estar passando o meu usuário, né? Então, isso aqui não tem filtro nenhum, né? Eu estou passando o meu usuário do jeito que ele está aqui. E eu sei tudo que tem no meu usuário, eu sei todos os atributos dele? Às vezes sim, às vezes não. Mas qual que é o problema disso daqui? É que com o passar do tempo, o nosso usuário ele pode aumentar os atributos dele, né? Então na hora que eu escrevi esse log aí tinha só nome e sobrenome. Agora tem nome, sobrenome, e-mail, telefone, CPF, token, saldo, né? E isso já não é tão interessante. Então o que a gente faz? Na hora que a gente está fazendo os logs, a gente já filtra aqui mesmo os atributos, né? Então eu quero só o nome do usuário, eu não quero mais nada. Então a gente faz um only ali e traz só o que precisa. Então esse é o primeiro ponto, tá? Não incluir, já de cara, não incluir coisa crítica. Porém, há situações ali, por exemplo, num login. No login, o cara vai estar colocando a senha dele, vai cair lá naquele middleware de logar as coisas automáticas. Então o que a gente faz nesse cenário, né? Nesse cenário, o nosso log, HTTP Logger, ele tem um cara que faz o sanitização, enfim, que ele trata os dados tanto dos cabeçalhos quanto do body, né, do corpo da mensagem. E isso aqui é feito uma configuração, assim, bem por cima, tá? Isso aqui tem uma configuração no HTTP Logger, tá? Isso aqui foi implementado, não tinha. Que a gente coloca aqui, tudo que tiver isso aqui contido como parâmetro, seja como parâmetro, né? Ele vai remover. Então, se ele trombar com um cara com um atributo chamado password, ele vai remover. Trombar com um cara chamado API ID, ele vai remover, API key. É global isso aqui, tá? Então, aqui a gente tem controle. Mas espera aí, isso tudo foi você que implementou? Essa parte, sim. Eu notei que tem bastante coisas, tipo,
Cara, o Laravel ele dá bastante coisa pra gente, mas muita coisa ele dá solta. Tipo, a parte do contexto do Trace ID, você vai encontrar na documentação de contexto. Esse Trace ID é uma coisa, tem o Span ID também, tem uma série de coisas. Exatamente, exatamente. Isso, cara, ele não dá pra gente por padrão. A gente precisa fazer. Essa parte de contexto, ele dá na documentação de contexto, tá falando de contexto. Então, nem tudo ele dá pra gente, tipo, já desse jeito, né? Ele dá o mínimo para funcionar, só que ele dá a abertura pra gente conseguir fazer essas adaptações do jeito que a gente precisa, né? Então, tipo, o lance lá do formatador, né? A gente foi feito aquilo lá, e, cara, pesquisando assim, tem vários canais que a gente consegue mexer também, só que cada coisa vai tendo as suas particularidades, né? Então, tipo, esse modelo de formato que eu mostrei, assim como eu comentei lá no comecinho, né? Tipo, isso aqui foi baseado nas experiências e nas necessidades que eu fui tendo, né? Mas, de repente, não faz sentido, por exemplo, ter essa origem aqui e sei lá, e o formato JSON, né? Então, por isso, né? Ele dá essa possibilidade da gente fazer essas modificações, mas por padrão mesmo ele deixa num formato diferente. E eu acho que é isso. Deixa eu voltar para a apresentação. Mas alguém aí tem alguma pergunta? Deixa eu levar para você aí. A gente vai fazer 2 perguntas porque a gente já está estourando o tempo, beleza? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você comentou lá, mostrou a questão lá do log, lá do tracer. Cara, como que isso ficaria no banco? O teu tracer seria seu ID eu não sei, você levaria isso para um banco? Não sei se chegou a... E a outra pergunta, 2 bem rapidinho, eu sei que ele falou que uma. E a outra, você comentou que os logs você jogava na tela e você usava um programa para capturar na tela. Que programa é esse? Tá. Já te apresento, tá? A questão do log, né? Que como eu mostrei ali, eu dei um cat, né? E um JQ. Aquilo ali é para puramente trabalhar com terminal, né? Só que existem ferramentas, por exemplo, o Lock, que é um banco de dados específico para isso. Então, como que funciona? A gente tem um cliente, que é o Prontail, que ele fica observando esses arquivos ou observando o stdout. Cada log que tem ali, ele manda para o Lock, né? E daí o que a gente faz? A gente se conecta no Lock para ler esses logs. E daí, com o Lock, a gente consegue fazer carries nesses logs. Então, a gente consegue, assim, não precisa tipo, usar o Trace ID como ID do log, né? A gente pode, tipo, o log em si mesmo, ele não tem necessariamente uma ordem, né? Esse é o ID1, esse é o 2. Não, ele tem o Trace ID, que ele é por request. Pode ter o ID do log mesmo, que às vezes para ser mais específico. Tem muita empresa que usa um ID, para cada log tem um ID, cada spam tem um ID. Então, assim, aquilo ali foi o que a gente usa para log hoje, né? Por exemplo, aquele Trace ID lá, que a gente está usando o lead, né? Se eu não me engano... Esquece. Esquece. Mas aquele log lá, se a gente for no lock e fazer uma consulta com aquele log lá, a gente vai conseguir trazer todos os caras que vieram através daquilo lá, sabe? Cara, eu vou só mostrar uma tela ali. Só queria ver se alguém tem mais alguma dúvida. Antes de eu finalizar, só para mostrar a tela ali. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Fechou? Então, beleza. Galera, agradeço a todos aí pela apresentação, tá? Ivo, se você puder só parar ali a gravação. Não sei se está ao vivo, acho que não, né?